Bom, turma, né? Sejam todos bem-vindos para mais uma videoaula do capítulo 7, As Grandes Navegações. Para este vídeo, eu quero só pontuar e fazer algumas características para que possamos saber por que esse país se tornou-se o pioneiro nas grandes navegações. Já tem dica atrás de mim aí de qual é esse país europeu. Bom, mas vou fazer uma lista aqui desses países, né, que não foi só um, e também tiveram a busca dessas grandes navegações, de se expandir aí na busca de riqueza, de explorar outros lugares, né, até mesmo na questão da busca de ouro. Vamos a eles: Inglaterra, Espanha, França e Portugal. Esses quatro países foram os pioneiros nas grandes navegações, claro, mas entre eles só um realmente foi o pontapé inicial. Temos a Holanda, País Baixo, mas a Holanda no momento não cabe para este vídeo, porque a Holanda só vai descobrir realmente a expansão marítima aí já no século XVI, e estamos falando do século XV ainda. Então, vocês já sabem qual é este país que saiu aí nas grandes navegações como pioneiro. Então é justamente sobre essa videoaula que eu quero pontuar com vocês. Então vem comigo aí e vamos para a aula, tá bom? Bom, vamos dar sequência então à nossa videoaula de hoje. Já está aqui, né, na cara qual é o país, né, da pergunta que eu fiz a vocês na introdução do vídeo. Tem um títulozinho aqui, né? Portugal, o primeiro nas grandes navegações. Mas vamos pontuar as características básicas para que possamos entender por que Portugal foi esse país europeu que deu início aí a se aventurar no mares e em busca de ouro, de novos continentes e até mesmo a chegar na América ao todo, tá bom? E, claro, colonizar o Brasil. Vejamos, pontuei em formas de letras A, B, C, D, conforme também o livro de vocês. Vocês vão acompanhando aí na página 122, tá bom? Tem aqui alguns pontos centrais que precisamos entender antes de prosseguir. Primeiramente, a centralização do poder de Portugal. Como assim? Nós estamos aí falando do século XV, começo do século XV para o meados do século. A centralização do poder quer dizer o quê? O poder realmente das terras, da economia e de governar, claro, a questão monárquica, estava na mão do rei. Então o rei era o poder central de tudo que estava acontecendo no país, tá certo? Dividir o poder com a religião, a igreja, em determinadas partes, sim, até mesmo porque a igreja, como vocês viram em capítulos anteriores, a igreja era uma das maiores concentrações e riquezas, né, de terras. Então, mas para esse período aqui, a centralização concentrada do poder era na mão do rei de Portugal, tá certo? Aí envolve também a questão do absolutismo, mas esse absolutismo ele vai ser quebrado no decorrer dos séculos. Mas nesse período aqui, do século XV, na questão da Europa, Portugal era o país mais bem centralizado no poder da monarquia na mão do rei, certo? Bora para a letra B, né? Só que esse poder de Portugal ele passou também por reformas e derrotas.
a morte do rei de Portugal. Veja que a letra B é justamente com o tópico botado a Revolução de Aves, que vem aí do ano de 1383, né, a 1385. Mas, primeiramente aqui, 1383, a morte do rei de Portugal. Como Portugal faz fronteira ali com a Espanha e foi terreno doado do catalão da Espanha, isso basicamente há 2 séculos atrás, o governo da Espanha, né, o rei da Espanha, o catalão na verdade, queria dominar as terras portuguesas já. Com a morte do rei de Portugal no ano de 1383, Portugal ficou fragilizada no intuito então do pensamento do rei do catalão. Com isso ele favoreceu para invadir Portugal. Mas Portugal já tinha uma classe burguesa já estruturada. Com isso fez com que essa classe burguesa organizasse uma cavalaria para poder sair em frente e expulsar os catalães e derrotar o rei da Espanha em forma de invasão, né, para que Portugal sobressaísse na boa. Para isso, existia uma personagem chamada Dom João, que era mestre das cavalarias de aves. Ele então foi nomeado para comandar essa cavalaria, esse exército, e a batalha e expulsar, claro, os catalães ali de Portugal. Com isso, então, ele nomeou, né, como Dom João I e se tornou-se rei de Portugal, fazendo aí um período de prosperidade até após o ano de 1385, até a sua morte, na verdade, certo? Com isso, então, Portugal vai ganhar uma experiência do mar, porque, como vocês viram na outra videoaula, eu coloquei bastante mapas voltados aí pela questão do mar. Qual é a experiência que Portugal vai ganhar para poder já ter um pontapé inicial nessas grandes navegações? Ora, através das pescas e das explorações que Portugal já tinha ali em sua dominação costeira, tá certo? Portugal então vai se favorecer justamente por essa experiência. Outro ponto também já na letra C vai ser as técnicas. As técnicas vai ser bastante essencial para que Portugal saia na frente também. Agora, essas técnicas, foi Portugal que inventou? Não, foi através de comércios e de estudos e de pesquisa, de pessoas formadas em engenharia, em cartografia, em geografia, em astrologia, começaram então a estudar melhor os mapas a ser modernizados e, claro, os aparelhos também para facilitar a vida dos navegantes que eram bancados por essa classe burguesa para sair ao mar. Então nós temos aqui os pontulados e a bússola. Os pontulados eram pontos, um aparelho com pontos centrados para ter uma direção mais correta. A bússola, como vocês sabem, com os pontos cardeais, os 4 pontos cardeais e os colaterais para também servir uma direção e não se perder no grande mar nessa aventura. Então, para isso, com os pontulados e a bússola, precisava então das caravelas. O que eram então as caravelas? Eram os grandes navios construídos para caber muitas pessoas e claro, abastecimento de alimentos, e em busca dessas grandes navegações com as grandes velas, né? Essas velas eram proporções bastante altas para fazer com que o vento, quando batesse nelas, ele direcionasse melhor, aproveitando a força dos mares junto com o vento, para que os grandes navios fossem levados na direção que eles queriam através dos pontulados e da bússola. Isso fez com que Portugal fosse então o que eu perguntei no início, os pioneiros. O que quer dizer isso?
os primeiros navegadores aí, exploradores do mar no século XV, tá certo? Então a gente parte aqui para um outro tópico bem específico que vocês também precisam entender, para o pioneirismo e esses pontos concentrados aqui, que é justamente navegando com os portugueses no século XV. Coloquei os anos aqui para ficar melhor a gente ter um entendimento dessas áreas no qual Portugal passou para se aprimorar ainda mais nessas navegações, claro, na exploração também, e com o intuito de chegar ao caminho das Índias, turma. Vamos lá. Em 1419, Portugal então faz as suas primeiras navegações e chega aí à Ilha das Madeiras. Claro, essa Ilha das Madeiras é justamente um ponto já avançado aí para a busca de novos territórios. Então, a Espanha já começa a ficar cobiçada nisso aí e também já começa a fazer as suas experiências marítimas. Em 1443, Portugal então começa a chegar à ilha de Aquim, né? Depois de 4 anos, chega à ilha de Senegal. E quando chega na ilha de Senegal, eles constroem as feitorias. Essas feitorias eram lugares para armazenamento, onde os produtos explorados nas localidades onde os navegantes chegavam para ir guardando, né, para depois só pegar, transportar nesses navios para levar para o país de origem, no caso aí para Portugal. Em 1456, encontramos aí a ilha de Cabo Verde, né, que é um ponto bastante específico na ilha de Cabo Verde. Por quê? Porque lá os portugueses vão começar a fazer melhor o trânsito e a exploração e a dominação também do açúcar, que é um produto ouro branco para esse período. Em 1482, partimos então para a exploração do Congo, né? Portugal começa a fazer um outro tipo de navegação ali para ver se consegue contornar a África para ir direto para a Índia. Em 1488, Cabo da Boa Esperança, Portugal então começa a se desenvolver ainda mais. Veja que são saltos de anos não tão longos e vai ganhando mais experiência ainda mais nesses pontos aí. E claro, quando chega no Cabo da Boa Esperança, há uma certa nomenclatura para ganhar esse nome. Por quê? Porque o rei Bartolomeu, né, ou quer dizer, o navegante Bartolomeu Dias, através aí do Cabo das Tormentas, tá certo? Um nome que era dado ao Cabo da Esperança, né? E através desse feito que Bartolomeu Dias fez, achando um espaço melhor para fazer o contorno da África, para não passar ali perto e para ficar mais fácil o caminho, né? O rei de Portugal, então, para esse período, Dom João II, resolveu fazer esse feito a Portugal, nomeando como Cabo da Boa Esperança. E em 1498, Vasco da Gama chega a Calicut, que é um ponto bastante específico e essencial. Por quê? Porque lá chegam ao Oriente, contornando a África, através desses feitos marítimos da ilha qual Portugal já tinha feito desde 1419. Então, aí já na página 123. Espero que vocês revejam essa videoaula lendo as páginas do livro 122 e 123 para responder as perguntas que eu vou colocar no grupo, tá bom? Para vocês ir conceituando e não se perderem aí ao longo desse capítulo. Então, reveja essa aula, faça a leitura do livro, as dúvidas me perguntam no PV e a gente aí começa a fazer então um outro diálogo para responder melhor.
e ficar esse entendimento que é o meu objetivo nessas videoaulas. Forte abraço a todos e espero vocês na próxima. Tchau.